Boa tarde, bom dia, boa noite, dependentemente de onde você está a assistir a mais essa nossa aula de hoje. Eu sou o Dr. Eric, sou médico anestesiologista e que faz parte dessa grande família que é o SSD. E mais uma vez estou aqui então para levar até vocês as nossas aulas de fisiologia. E que faz parte do nosso curso, né? Do nosso curso de aulas de diferentes temas em fisiologia. E nesse caso, nós vamos falar que nós estamos a falar da fisiologia gastrointestinal. Esta é a nossa última aula no capítulo de fisiologia gastrointestinal, que tem como tema fisiologia dos distúrbios gastrointestinais. Essa aula está no capítulo 66, página 819, da edição 11ª do Guyton. Ok? Então, nós abordamos vários temas, ok? Vários temas desse capítulo da fisiologia gastrointestinal. E hoje, sobre os distúrbios gastrointestinais, nós vamos discutir alguns tipos representativos de disfunção gastrointestinal, ok? Que têm bases fisiológicas, e vocês vão perceber que, de acordo com essas bases fisiológicas, o tratamento e o prognóstico dessas doenças realmente serão mais fáceis de- serão mais fáceis de serem aplicadas. E vocês também vão perceber que, entendendo a fisiologia do gastrointestinal, o prognóstico dos distúrbios melhora bastante, ok? Pois, com melhores tratamentos, com tratamentos mais atualizados e um melhor entendimento sobre como funciona realmente esse distúrbio, melhor manejo o médico ou o pessoal sanitário terá como resolver perante um doente com distúrbio gastrointestinal, qualquer que seja, ok? Hoje nós vamos falar sobre os que estão descritos no Guyton, ok? Na página 819, capítulo 66, são os que o livro retrata muito bem. Pese embora, quando vocês estiverem no internato médico, ou mesmo essa aula também pode servir para os colegas, não só os estudantes, mas como os próprios médicos, vocês vão reparar que não vão só se basear, ok? Porque essa aula é muito resumida, é para nos colocar com aquela motivação extra para nós podermos procurar o conhecimento. Vocês vão perceber que tem que ler, procurar outras fontes de conhecimento acerca do tema, ok? São muitos, ok? Tem vários livros de fisiologia, temos vários livros de medicina interna que retratam também sobre distúrbios gastrointestinais. E depois temos várias ferramentas, várias ferramentas, né? Internet, vários sites que retratam sobre esse tema e as principais plataformas de busca de temas de medicina, né? Por exemplo, a PubMed. Então, os distúrbios da deglutição e do esófago vamos falar hoje, distúrbios do estômago também vamos tratar, os distúrbios do intestino delgado, distúrbios do intestino grosso e os principais distúrbios ou distúrbios gerais do trato gastrointestinal, né? Podemos falar assim. Como de hábito, como de hábito, não poderia começar o nosso tema sem nos atualizarmos sobre o que está a passar do ponto de vista saúde pública, ok? Saúde mundial. E nesse caso, não podemos esquecer do Covid-19, ok? Já na aula passada falamos sobre a relação do Covid-19 e o tubo gastrointestinal, ok? É uma doença que, fundamentalmente, nós estamos a ver que a maioria dos doentes que vão a óbito é porque desenvolvem complicações gravíssimas do Covid-19 a nível do sistema respiratório. Porém, não podemos nos esquecer do sistema gastrointestinal, ok? Também é super afetado e também é um dos sistemas que ajuda no spread, na transmissão do vírus. Pronto, nesse momento, o Covid-19, não vamos falar que está numa fase de estagnação, ok? Não está parado, ok?
o vírus continua lá, o vírus continua entre nós, a infecção continua a circular, as taxas de contaminações continuam a circular. Pela Europa, os números continuam a aumentar, pela África continuam a aumentar, nos outros continentes, América Latina, nos Estados Unidos, que é o principal representante da América, é o país mais afetado no mundo todo, ok? Continua com números muito, muito altos de infecções e, consequentemente, de mortes. Hoje, o relatório que chegou aqui dos Estados Unidos, depois do Thanksgiving, dessa última semana, apresenta números extremadamente altos e que assustam um pouco, ok? Principalmente os habitantes da Califórnia. Em África, os dados dizem que continuam a aumentar, ok? Aumentam os casos, aumentam as mortes. Porém, como todos nós sabemos, temos uma população muito jovem, então a taxa de contaminação pode ser grande, mas a taxa de mortalidade pode ser mais baixa do que previsto. E aqui na Europa, como vocês sabem, o país mais afetado em termos de mortalidade é o Reino Unido, a Inglaterra, e é o primeiro país a começar já com campanha de vacinação da Covid-19, pela vacina da Pfizer e Moderna, né? E na Nova Zelândia e Austrália, de uma forma geral, eles já tinham dado como erradicada a pandemia, mas 2 semanas depois, um mês quase, eles voltaram a ter casos de Covid-19. Portanto, começaram novas medidas. Na Alemanha, as medidas estão a começar a ficar cada vez mais duras, ok? Porque os números de contaminação, de novos casos, estão a começar a ser cada vez mais preocupantes. Porém, vamos aguardando então as novidades da campanha de vacinação em UK e o mais importante até agora é continuarmos a nos manter seguros e continuar a, a usar, né? Se eu posso dizer assim, vamos ter que continuar a usar as medidas de barreira, ok? A fazer uso das medidas de barreira, distanciamento social, lavagem das mãos frequentemente, uso de espirrar sobre o nosso cotovelo, tossir sobre o nosso cotovelo, etc, etc. O país mais próximo a nós, aqui na Europa, né, que eu posso dizer assim, Portugal também, principalmente na capital Lisboa, os números têm sido cada vez mais altos. Então, eh, essa é a nossa atualização do Covid. Vamos continuar a usar as máscaras e bora para a nossa aula. Distúrbios da deglutição e do esôfago. Bom, aqui nós temos, fundamentalmente, o Guyton descreve dois distúrbios, ok? Temos o distúrbio que surge pela paralisia do mecanismo de deglutição, ok? Vai existir uma paralisia do mecanismo de deglutição, ok? E o outro mecanismo é a calasia e o megaesófago, ok? Então, o que são esses dois distúrbios? A paralisia do mecanismo de deglutição tem como principais causas lesões nervosas, lesão encefálica e lesão muscular. Lesão nervosa, essa lesão reflete a lesão de três partes cranianas fundamentais. Fundamentalmente, estamos a falar do quinto, do nono e do 10º par craniano, ok? Ou seja, trigêmeo, glossofaríngeo e vago. Lesão encefálica. Estamos a falar fundamentalmente da lesão do centro da deglutição, ok? E na lesão muscular estamos a falar fundamentalmente de uma distrofia muscular, várias distrofias musculares, como a miastenia graves e no botulismo, ok? Causada pela toxina do Clostridium botulinum.
A lesão encefálica é fundamentalmente causada pela poliomielite e encefalite, ok? Que são lesões do centro da deglutição. Bom, várias causas podem afetar os nervos, ok? Levando então, partes cranianos, levando então a paralisia do mecanismo de deglutição. Já falando da calásia e megaesófago, como vocês podem ver aqui na imagem, já vamos reparar que a calásia é a não abertura do esfíncter esofágico inferior, ok? Ou também chamado de esfíncter gastroesofágico. Este é o esfíncter que dá passagem do conteúdo do bolo alimentar que encontra-se no esôfago e vai para o estômago. Quando existe disfunção desse esfíncter gastroesofágico ou esofágico inferior, devido a lesões do plexo meentérico, ok? Essa musculatura se vai manter contraída. E, por consequência, haverá um aumento do bolo alimentar e, consequentemente, um aumento do diâmetro esofágico, ok? Levando, então, ao chamado megaesófago, ok? Que tem principalmente três complicações. Temos a infecção, perfuração e também pode ser morte, porque depois de perfurar, provavelmente vai levar a uma mediastinite, uma infecção grave dos órgãos principais a nível do tórax e, consequentemente, levar à morte. Bom, tratamento fundamentalmente se baseia no uso de espasmolíticos, ok? Para, então, a correção ou ajudar a calase, para impedir o surgimento da calase. Pronto, são os principais distúrbios da deglutição e do esôfago, fundamentalmente. Distúrbios do estômago, temos fundamentalmente gastrite, atrofia gástrica e úlcera péptica. Ok? Bom, na gastrite, como vocês sabem, inflamação da mucosa gástrica, da mucosa do estômago, pode ser aguda e crônica fundamentalmente. Ok? Então, essa inflamação da gastrite, que pode surgir muito pela presença de álcool, ok? Pelas pessoas que ingerem bastante, fazem uso excessivo de álcool e muitas pessoas que também usam aspirina para o controle dos seus problemas subjacentes de saúde, podem ver essa camada protetora gástrica afetada. Essa camada aqui que eu vou aqui apontar. Essa camada gástrica que serve mesmo para proteger e é mesmo chamada de proteção gástrica, ok? Que é a camada mucosa gástrica produzida então pelas células secretoras de muco ou as células parietais, as células gástricas, ok? Essas células produzem o muco gástrico e esse muco então vai impedir com que o ácido clorídrico chegue até a submucosa e lesionando, pois aqui não tem, ele apenas vai encontrar as células da submucosa e não tem proteção. Então, uma vez que existe uma inflamação dessa mucosa e e há um déficit da produção da célula mucosa, do muco, a lesão vai passar a ser cada vez mais grave e passaremos a uma gastrite crônica. Nessa gastrite crônica haverá uma inflamação crônica, ok? Desculpa aqui a redundância. Uma inflamação crônica e escoriação ou ulceração dessa mucosa. E, consequentemente, o ácido clorídrico, quanto mais a mucosa se encontrar atrofiada, o ácido clorídrico, então, vai investir todo o seu efeito nocivo sobre essa submucosa, afetando primeiro a submucosa e posteriormente mesmo a parede gástrica, levando à úlcera gástrica, ok? Aqui, após a atrofia, após a gastrite crônica e o insulto ou a invasão do ácido clorídrico levará então à atrofia, cada vez mais atrofia da atrofia gástrica, ok? Essa mucosa ficará cada vez mais atrófica e, consequentemente, a próxima complicação será a úlcera péptica. Na atrofia gástrica,
haverá a cloridria, ok? Que é a ausência de produção do ácido clorídrico, já a ser afetada aqui, serão afetadas as células produtoras do ácido clorídrico, como são as células parietais ou oxínticas, ok? E a hipocloridria, que é a diminuição da concentração ou da produção, diminuição da produção do ácido clorídrico. Se não for produzida o ácido clorídrico, consequentemente levará à anemia perniciosa, ou seja, não haverá uma boa maturação dos hematócitos a nível da medula óssea, porque não haverá absorção da vitamina B12. Como é que isso acontece? Isso acontece da seguinte forma. Quando existe hipocloridria e acloridria, o pH gástrico não baixa, ou seja, aumenta e passa a 6,5, não consegue ser mais ácido. Então, quando o pH gástrico se torna básico, haverá uma diminuição, ou seja, não haverá a produção ai, da, do fator intrínseco, ok? Do fator intrínseco. E esse fator intrínseco, ele se une fundamentalmente à vitamina B12. Essa vitamina B12, quando entra com os alimentos, ela poderá ser eliminada pelo ácido. Então, o fator intrínseco une-se à vitamina B12 e vai até ao ilho terminal, fazendo com que essa vitamina B12 não sofra ação dos ácidos, vai até o ilho terminal e seja absorvida. E assim ela vai até a medula óssea, ajudando na produção dos hematócitos. Então, um dos principais causadores de todos esses problemas, desses distúrbios do estômago, gastrite, atrofia gástrica, úlcera péptica, depois, em 1954, foi quando foi descoberto o primeiro caso, ou seja, foi descoberta a bactéria Helicobacter pylori, é o principal causador de todos esses problemas gástricos, porque antes acreditavam-se noutras causas, ok? Que estavam na base dos distúrbios do estômago. Mas depois da descoberta do Helicobacter pylori, a abordagem de todos estes distúrbios do estômago ou distúrbios gastrointestinais relacionados com essa bactéria teve uma mudança muito radical e muitos bons resultados surgiram a partir daí, tanto no tratamento como no prognóstico dessas doenças. Bom, aqui algumas causas das úlceras, ok? Elevado conteúdo de ácido de pepsina, irritação da mucosa, irrigação insuficiente, escassa produção de muco, infecção por Helicobacter pylori, que aqui está em quinto, mas na verdade é o primeiro. Então, aqui vos mostro diferentes zonas a nível do estômago, parte terminal do esôfago e parte inicial do duodeno e parte final do estômago, onde se situam são as principais localizações das úlceras gástricas e duodenais, ok? Então, esses são os distúrbios fundamentais do estômago, gastrite, atrofia gástrica e úlcera péptica. Distúrbios do intestino delgado. Bom, aqui temos que entender o que nós já falamos sobre a aula passada. Na aula passada nós falamos fundamentalmente que o duodeno, na sua primeira porção, ou seja, o intestino delgado, na sua primeira porção do duodeno, ele vai receber as secreções biliares, ok? Os ácidos biliares e o conteúdo pancreático, ok? Esse conteúdo pancreático é rico em água e ácido e bicarbonato vão então secretar aqui na primeira porção do duodeno, fazendo com que haja um melhor equilíbrio, ou seja, que haja um tamponamento do conteúdo ácido que chega aqui vindo do estômago. Então, a falta de suco pancreático, ok? A falta de suco pancreático vai fazer com que este quimo que vem do estômago até o duodeno não seja tamponado, ok? Não seja tamponado e não vai ajudar na absorção, porque depois de haver aqui a secreção dos ácidos biliares e das secreções pancreáticas, do suco pancreático,
hormonas, enzimas serão liberadas para haver uma melhor absorção, não só de gorduras, como de outros nutrientes. Não havendo esse suco pancreático, consequentemente, muitos nutrientes, fundamentalmente as gorduras, vão passar até as últimas porções do intestino grosso e serão eliminadas como fezes ricas em gorduras, chamadas esteatorreia. Então, a falta de suco pancreático levará a fezes abundantes e gordurosas. O tamponamento do conduto pancreático. Aqui, o conduto pancreático pode ser afetado também, ok? Mas isso é tema de outra aula. Mas aqui é importante saber que o tamponamento do conduto pancreático, levando pancreatite, ok? E esse tamponamento pode ser fundamentalmente por cálculos biliares, ok? Que viajam desde a árvore biliar até o conduto pancreático, levando a esse tamponamento, ou também a um tumor da cabeça do pâncreas, bloqueando então o final do duto pancreático principal, que vai desembocar na papila de Vater. Estes dois mecanismos fundamentais vão levar a pancreatite, ok? Aguda e depois crônica. Esta pancreatite, ok? Que 90% é causada por alcoolismo, ok? E obstrução, fundamentalmente, vai fazer com que as enzimas pancreáticas que deviam ser ativadas e eliminadas a nível da primeira porção do dente não sejam e serão, então, ativadas aqui mesmo a nível do pâncreas e, consequentemente, vão digerir o próprio pâncreas, levando então a pancreatite. Então, o distúrbio do intestino delgado está relacionado fundamentalmente ao tamponamento do conduto pancreático, a uma pancreatite e extirpação da cabeça do pâncreas, levando fundamentalmente à falta de suco pancreático e a um problema fundamentalmente de má absorção pela mucosa do intestino delgado. Esta falta de absorção pela mucosa do intestino delgado é o que nós chamamos de SPRU, ok? Existem vários tipos de SPRU, tropical, não tropical, etc. E, fundamentalmente, vamos ver que diarreias ricas em gordura serão então eliminadas. Resumindo, o principal distúrbio do intestino delgado é a má absorção pela mucosa do intestino delgado, muito causada pela falta de suco pancreático. Distúrbios do intestino grosso, ok? Bom, aqui nos distúrbios do intestino grosso, temos fundamentalmente uma diarreia psicógena, ou seja, diarreias, megacolon e colites ulcerosas. São os principais distúrbios do intestino delgado. Diarreia, diarreia pela cólera tem a sua terapia essencialmente pela reposição dos líquidos. Ok. Aqui na diarreia psicogênica, todo mundo, mais ou menos, todos nós estamos lembrados daquela sensação antes de um exame, antes de uma prova, antes de algum encontro super estressante, super emocionante, depois de tanto tempo da gente se preparar, aquela sensação de querer ir ao quarto de banho porque não conseguimos segurar aquela sensação de ir ao quarto de banho e fazer diarreia pelo excesso de ansiedade ou medo. Essa é chamada diarreia psicogênica, ok? É devido a uma estimulação forte do parasimpático. Como já vos falei nas primeiras aulas, o sistema parasimpático joga um papel fundamental na hora de estimular o intestino grosso e fazendo com que haja então o reflexo da defecação e ajudar também no peristaltismo do intestino grosso e na sua inervação em si. Depois, temos as diarreias devido à infecção no trato gastrointestinal, ok? Essa infecção no trato gastrointestinal pode ser por várias causas. Uma delas é a cólera, ok? Todo mundo já ouviu falar sobre a cólera. A cólera é uma doença infecciosa causada pelo bacilo cholerae, ok? Esse bacilo cholerae, depois de infectar o intestino, vai levar a uma
perda massiva de eletrolitos, água e sais minerais. Mas aqui eu coloquei que, fundamentalmente, a terapia da cólera, de saber, antes de entender a fisiologia, a fisiopatologia da cólera, a taxa de mortalidade era alta, mas depois de se perceber a fisiopatologia da cólera, hoje a taxa de mortalidade da cólera tratada é bem baixa. Então, a diarreia pela cólera tem a sua terapia essencialmente pela reposição dos líquidos e eletrolitos, principalmente via intravenosa, ok? Isso vai levar com que haja uma diminuição brutal da mortalidade por cólera. Depois, o outro problema a nível do intestino grosso é o megacolon, ok? Aqui, o megacolon é sempre que o diâmetro do, do, do intestino grosso, ok? Fundamentalmente na sua parte descendente, é maior que 10 centímetros, ok? Ou chega mesmo a atingir 10 centímetros. Aqui no megacolon, a chamada também enfermidade de Hirschsprung, surge pela falta de células ganglionares nos plexos nervosos entéricos. Outra vez, vamos voltar a falar do plexo neo-entérico a nível da parede do intestino. E uma lesão desse plexo, dessas células ganglionares, vai levar com que haja uma parálise do sigmoide ou do peristaltismo em determinado ponto do intestino grosso, fundamentalmente na sua parte descendente. Então, não havendo um peristaltismo para os pontos inferiores, mais inferiores do intestino grosso, haverá um acúmulo da massa fecal e, consequentemente, haverá então um aumento do diâmetro do intestino grosso, levando então ao megacolon. Depois, mais embaixo, temos a infecção ou colitis ulcerosa, que, bom, embora muitos autores acreditam que seja devido à infecção de vários micro-organismos ou bactérias viventes ou que habitam mesmo a nível da flora bacteriana normal do intestino grosso, essa doença não tem uma causa clara, uma causa ainda bem conhecida, ok? Continua a ser chamada de doença de etiologia desconhecida, porém tem tratamento, mas a sua taxa de morbilidade é muito, muito alta. E realmente afeta muitas pessoas. Numa primeira fase, fazem-se tratamentos conservadores, mas em momentos mais difíceis, tratamentos mais ou pouco conservadores, mais agressivos, são mesmo levados a cabo. Então, a colite ulcerosa é uma inflamação nas paredes do cólon, ok? Movimentos em massa, esses movimentos em massa que nós já falamos também nas aulas anteriores. Haverá a paralisia da defecação após traumatismo de medula espinhal. Ok, sim, é fundamental. Se eu me desculpar aqui não colocar acentuação em algumas palavras. A paralisia da defecação após traumatismo de medula espinhal, o Guyton descreve muito bem sobre esse assunto. Vocês vão ver que muitas pessoas que sofreram algum acidente ou, exato, fundamentalmente por algum acidente de ação, algum trauma, resulta em algum traumatismo medular e há um corte entre a informação encefálica e a medula espinal ou acima do cônus medulares, vocês vão perceber que essa pessoa ele vai ter dificuldade para evacuar, ok? Ele não vai ter ele não vai ter a sensação, ele não vai estar consciente de que tem a ampola retal cheia e aquilo vai ser automático, pois o mecanismo ou o reflexo da deglutição continuará intacto, ok? Mas ele não vai ter a sensação consciente de que ele deve empurrar e fazer toda aquela movimentação para que o reflexo da defecação ocorra e ele não vai conseguir expulsar o conteúdo fecal da ampola retal, ok? Então, a paralisia da defecação após traumatismo de medula espinal também é um distúrbio do intestino grosso. Então, fundamentalmente são ainda temos aqui causas de constipação, excesso de absorção de líquidos, tumores, aderências, úlceras, causa funcional de constipação, inibição dos reflexos normais de defecação. Bom, temos diarreias, distúrbios do intestino grosso, diarreias, megacolon,
colitis ulcerosa, paralisia da defecação após traumatismo de medula espinhal e constipações, ok? As causas de constipações são várias, ok? Desde excesso de absorção de líquidos, ok? Quando o nosso intestino grosso absorve bastante líquidos das fezes, as nossas fezes vão estar cada vez mais espessas, mais duras. Isso vai levar com que o trânsito nesse intestino grosso, que já é lento, com fezes mais sólidas, será cada vez mais lento. Tumores a nível do intestino grosso vão impedir esse trânsito intestinal, ok? Causando constipação e aderências, úlceras que vão irritar essa mucosa e espasmos que vão levar ao fechamento de porções ou segmentos do intestino grosso. Algumas causas funcionais da constipação, a inibição dos reflexos normais de defecação. Isso surge em pessoas fundamentalmente que ignoram os estímulos naturais, os estímulos normais do reflexo da defecação. Por exemplo, surgiu agora uma sensação, estou, por exemplo, aqui, mas tenho sensação consciente de que tenho desejo de ir ao quarto de banho, porque recebi a informação consciente do desejo de defecação, mas ignoro por várias horas, e até existem pessoas que ignoram por dias, e isso mais tarde levará a consequências como distúrbios funcionais do reflexo da defecação, ok? Então, resumindo, distúrbio do intestino grosso, diarreias, megacolon, colite ulcerosa, paralisia da defecação por traumatismos da medula espinhal e constipação. Bom, para terminar, distúrbios gerais do trato gastrointestinal temos vômitos, náuseas, obstrução gastrointestinal e gases, ok? Bom, aqui os vômitos, estímulos irritativos, estímulos da zona de disparo dos quimiorreceptores, como drogas, estimulação elétrica, afetarão fundamentalmente os quimiorreceptores situados nas zonas de disparo dos vômitos, que se encontram ao nível do bulbo espinal, ou também chamada de, de, de medula oblonga, ou exato, bulbo espinal, medula oblonga, ou tronco encefálico. Tronco encefálico? Agora estou a fazer confusão. Náuseas. As náuseas, obstrução gastrointestinal e os gases. Bom, aqui falar das obstruções. Nas obstruções, principais causas de obstruções, temos câncer, constrições. Aqui vale ressaltar um aspecto muito importante. A nível do estômago, vamos reparar aqui, a nível do estômago, uma obstrução que fundamentalmente surge por acaso já tive doente com um tumor, um adenocarcinoma aqui na zona do píloro. Esse adenocarcinoma na zona do píloro, o meu mouse, ok. Este adenocarcinoma aqui na zona do píloro vai fazer com que o conteúdo estomacal não passe para o duodeno. E, consequentemente, vai levar com que haja um antiperistaltismo, né? Um movimento para cima. E à medida que o alimento vai se depositando a nível do estômago sem passagem, vão surgir vômitos, ok? Este vômito será rico em ácido, ok? Porque está vindo diretamente do estômago. Então, aí tem quantidades, concentrações altas de hidrogênio. Então, essa pessoa vai perder muito ácido. E se está a perder muito ácido, vai levar a um distúrbio metabólico, ok? No pH. Então, está perdendo ácido, vai ter um distúrbio metabólico chamado alcalose metabólica. Okay? Depois, se nós baixarmos mais e encontrarmos uma obstrução, por exemplo, na segunda porção do duodeno, por exemplo aqui, vocês vão reparar que o alimento passou do estômago, entra no duodeno, recebe a concentração ou as secreções biliares e pancreáticas, mas não passa para a terceira
ou para a terceira, para o jejum. Então, tem uma obstrução aqui, ok? Essa pessoa vai ter vômitos, ok? Vai ter vômitos básicos, vai ter vômitos neutros. Por quê? Porque houve uma mistura da concentração ácida do estômago com a concentração básica das secreções biliares e pancreáticas. Então, essa pessoa vai perder ácidos e vai perder bases. E muita água, ok? Muita água, porque o pâncreas também, nas secreções pancreáticas, tem muita água. E nas secreções biliares, muita gordura. Então, essa pessoa vai estar muito desidratada e não vai ter um grande. Terá vômitos importantes, ou não, assim, não tão importantes, pois a natureza desse vômito não vai, além da desidratação, pode ser moderada mesmo, não vai levar grandes problemas do ponto de vista do equilíbrio ácido-base. Então, se diminuirmos mais, se baixarmos e a obstrução acontecer na terceira porção já mesmo na terceira porção do duodeno, já muito próximo do ilho terminal, vocês vão reparar que essa obstrução vai estar muito próxima do que aconteceu com a outra, ok? Haverá vômitos muito fortes, com perda fundamentalmente de bases, ok? Então, haverá uma acidose metabólica. Tivemos uma obstrução a nível do sigmoide, já no intestino grosso. Aqui, nós não podemos pensar que, nós não podemos deixar de pensar que temos uma válvula iliocecal fechada, então o conteúdo fecaloideu dificilmente vai voltar, ok? Então, aqui nós vamos ter fundamentalmente vômitos intensos com sensação de constipação grave. Mas aqui, fundamentalmente, nós teremos um megacólon, ok? Teremos um cólon cada vez maior e poderá mesmo chegar à ruptura, dessa ruptura levar então à morte. Então, resumindo, os vômitos aqui vão ser por estimulação elétrica medicamentosa, ok? Pode ser por morfina, apomorfina, digitálicos também afetam muito essa zona do gatilho dos quimiorreceptores. Esse é o mecanismo do vômito, ok? Haverá uma respiração profunda, vai se elevar o osso ilhoide e a laringe, levando ou retirando do caminho ou abrindo o esfíncter esofágico superior. Vai se fechar a glote, porque quando o vômito chegar até a, a orofaringe, não haja uma aspiração para a via aérea. Vai-se levantar o palato mole para fechar a parte da nasofaringe para que não haja para que não haja entrada do vômito a nível das narinas, ok? Vai-se contrair o diafragma e os músculos abdominais para impulsionar o vômito para então ser expulso pela via oral ou pela boca. E vai se relaxar o esfíncter esofágico inferior, o qual então vai possibilitar o conteúdo estomacal subir. Pronto, obstruções aqui, fundamentalmente, as principais causas, os principais problemas do intestino, os gerais do tubo gastrointestinal, temos vômitos, por estímulos irritativos, por drogas, estimulação elétrica, temos náuseas, obstrução gastrointestinal e os gases. Esses gases que são fundamentalmente chamados fatos, né, que são produzidos fundamentalmente pelas bactérias do cólon e que produzem vários gases, dentre eles metano, dióxido de carbono, e são os produtores dos famosos puns, mal cheirosos, às vezes com cheiros mesmo nauseabundos, muito relacionado com o tipo de alimento que a gente ingere. Então, pessoal, era isso que eu gostaria de vos apresentar. Espero que tenham gostado e até a próxima.